Posto isto, irmãos, nós vamos avançar no texto de 1 Coríntios, capítulo 10. A palavra de Deus diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Só abrindo um parêntese aqui, Paulo está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, a trajetória do povo de Deus saindo do Egito em direção à Terra Prometida, de modo que durante o dia havia uma nuvem e durante a noite labaredas no céu, e esses sinais visíveis serviam de inspiração e de confiança para o povo de Deus, da presença dele constante. E de forma muito interessante, o apóstolo Paulo faz uma leitura desse fato do Antigo Testamento, fazendo uma leitura cristocêntrica, dizendo ele, no versículo 4, que essa pedra era Cristo. Mas Deus, verso 5, não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura. Preste bem atenção agora, porque é a partir do versículo 6 que nós vamos extrair os pontos da nossa reflexão. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Destaco o versículo 12, dele extraio o tema para a nossa reflexão nessa manhã. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. O que você e eu precisamos saber para não cairmos. Pai amado, fala-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Nova versão internacional diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Quero nessa introdução atribuir os créditos das ideias da mensagem dessa manhã a Campbell McPaine, citado no livro Homem ao Máximo. Eu li o livro, li parte dele, e as ideias para essa reflexão brotaram dessa leitura, e é justo que nós atribuamos os créditos a quem de direito das ideias principais, mas o crédito maior, obviamente, vem do Espírito Santo que inspirou a sua palavra. Esse texto, irmãos, é instrutivo.
ensina sobre as razões que impediram o povo de Deus de entrar na terra prometida. É instrutivo, ensina. Paulo chega mesmo fazendo essa analogia com a caminhada do povo de Israel, dizendo aqui no versículo de número 11, que esses fatos e que essa instrução está escrita para aviso nosso. Mas, em segundo lugar, o texto é uma advertência, é um aviso para nós, é uma palavra que nos vem de alerta, uma palavra que nos vem de reflexão, para que nós não venhamos a cair. E essa palavra que eu quero trazer nessa noite, nessa manhã, digo, ela tem o propósito de alcançar aquele que está em pé, que não quer cair. Quem pretende ficar em pé deve evitar piso escorregadio. Eu me lembro quando nós estávamos lavando esse piso, na conclusão da obra, nós estávamos aqui lavando o piso e esses bancos que vieram do sul do país estavam sendo montados por duas pessoas numa velocidade muito grande. E um grupo de irmãos, fazendo um mutirão, estávamos todos aqui lavando esse piso. Você sabe que esse piso tem uma inclinação, planejada pela arquiteta, e o piso molhado era muito interessante porque nós precisávamos andar com muito cuidado e alguns de nós, inclusive, escorregamos e caímos. Caímos porque o piso era desfavorável, escorregadio, perigoso. Então essa palavra é para aquele que não quer cair, deve evitar pisos escorregadios. E eu oro a Deus para que a palavra dessa manhã venha como alerta, como Paulo diz, é para aviso nosso, é para avisar. Então ela tem o propósito de alcançar aquele que não quer cair, mas tem o propósito também de alcançar aqueles que estão caindo e querem se recuperar. Ainda não caíram de todo, mas querem se recuperar, querem retomar a sua postura, querem retomar a sua posição. E em terceiro lugar, a palavra dessa manhã é para aqueles que caíram e que podem se levantar, e mais do que isto, devem se levantar. Todos nós sabemos que o povo de Deus, os israelitas, eles saíram do Egito e nem todos entraram. O texto nos aponta, de forma resumida, as razões que levaram a isso. Os pecados que mancharam o povo de Deus no passado são os mesmos que nos rodeiam e que podem nos levar à queda. Paulo conclui a sua orientação à igreja de Corinto dizendo: aquele que está em pé, ou que pensa que está em pé, cuidado para não cair. É uma palavra que se aplica a todos nós. Me alcança, me alcança. Eu li esse texto e eu pude fazer um checklist da minha própria realidade espiritual. Porque nenhuma pessoa está imune à queda. Nenhuma pessoa. Aqueles que pensam, não, eu sou forte demais. Eu quero dizer que aquele que pensa que é forte demais está mais próximo da queda do que possa imaginar. Porque a consciência da possibilidade de cair leva o indivíduo a andar com mais cuidado. Não é verdade? Quem corre num piso escorregadio tem mais chance de cair do que aquele que vai
palmilhando a sua caminhada. Então a palavra dessa manhã, debaixo da direção do Espírito de Deus, é para um alerta para aquele que está em pé, não quer cair, para aquele que está caindo e precisa se recuperar, e até para aquele que caiu e pode se levantar. Meus irmãos, o povo de Deus caiu no passado, e nós somos desafiados a considerar este alerta, para não cairmos como eles o fizeram. E eu quero destacar aqui 5 razões que o apóstolo Paulo levanta. Mas antes eu quero lhe desafiar a olhar para dentro de si mesmo. Nenhuma pessoa veio nesta congregação, nesta noite, por acaso. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que já foram e não são mais. Já foram poderosamente usados. Já foram amorosamente comprometidos. Já foram dedicados. Já foram usados. Mas não são mais. Foram caindo. Não se deram conta da queda. E hoje, talvez nem sombra do que já foram. Portanto, irmãos, é nessa linha que eu quero tratar a reflexão dessa manhã. O que você precisa saber para não cair? O que eu preciso saber para eu não cair? E eu quero destacar então, à luz do texto, 5 orientações que o apóstolo Paulo dá, escrevendo à igreja de Corinto. Em primeiro lugar, cuidado para não cobiçar coisas mais. Está aí no versículo 6. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Literalmente, cobiçar, e a orientação aqui, irmãos, é que não devemos nos tornar desejosos de coisas ruins. Cobiçar coisas mais é colocar o coração em coisas que não agradam a Deus. Toda queda externa acontece com uma queda interna. O coração do indivíduo vai sendo colocado em coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes, até levantamos alguns argumentos que tentam nos convencer, que tentam minimizar a gravidade daquilo que está acontecendo dentro do coração de uma pessoa. Cobiçar, a cobiça, preste bem atenção, é pecado que acontece dentro do coração. Ninguém vê, ninguém percebe, e a cobiça atua de forma sutil, levando-nos a desejar o que Deus não deseja, e nos tornamos o que Deus não quer que nós sejamos. A cobiça não tem cheiro, não tem forma, não tem tamanho, mas é real e sutilmente destrutiva. Compreendem? Aqueles antigos israelitas preferiram a escravidão no Egito à liberdade que o Senhor Deus lhes dera. E quão frequentemente os crentes modernos
preferem ser escravizados aos diversos pecados ao invés de viverem como peregrinos na estrada apertada do discipulado. E tudo acontece dentro. Paulo diz: não cobicemos coisas mais. A minha oração é de que o Espírito Santo traduza esta palavra do pregador de modo que você compreenda, para instrução sua, para um alerta para a sua vida e para a minha. E em primeiro lugar, se você deseja não cair, ou se você estiver caindo, queira Deus que o Espírito Santo atue nessa manhã para te colocar no prumo outra vez. Ou quem sabe até já caiu, já se prostrou, e tem sido difícil se levantar. Queira Deus que nessa manhã o Espírito Santo possa atuar na sua vida, como eu desejo que Ele atue na minha. Compreende? Aquele que cuida está em pé, cuidado para que não caia. Você sabe qual é a condição básica para uma pessoa morrer? Está viva. Você sabe qual é a condição básica para uma pessoa cair? Está em pé. Que alicerces você tem sustentado, tem criado? Observem e observemos que a realidade espiritual de boa parte dos crentes é como uma gangorra. Por motivos tolos, caem. E não se dão conta que tudo tem a ver com cobiçar coisas mais, coisas ruins, Paulo está dizendo. Mas em segundo lugar, o que é que eu preciso saber para eu não cair? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Idolatria é a adoração a um ídolo. Quase todos os corações humanos têm algum ídolo, que parcialmente furtam a Cristo da lealdade completa que lhe devemos. Tudo que ocupa o centro do nosso coração é idolatria. E o apóstolo Paulo não falava metaforicamente. Ele era literal. Pois os membros da igreja de Corinto costumavam entrar nos templos pagãos, participando dos seus ritos, comendo alimentos oferecidos aos ídolos e talvez até mesmo tomando parte nas cerimônias que acompanhavam essa forma de adoração, tal como tinham feito antes da sua conversão. Participavam dos banquetes e tomavam parte nessas diversões. Os crentes que se achavam fortes afirmavam que tais ações não eram erradas, pois sabiam que um ídolo nada é. Os crentes mais fracos, por sua vez, costumavam pensar que os poderes antigos ainda exerciam alguma influência benéfica ou maléfica sobre eles. Os crentes fracos se mostravam tentados a mesclar cristianismo com antigas práticas pagãs, o que só lhes poderia ser prejudicial e até mesmo destruir a fé em Cristo. Qual o ídolo do seu coração? Nosso país é um país
essencialmente religioso. A sensibilidade religiosa está presente no homem brasileiro. Razão porque aqui encontram solo fértil as mais variadas perspectivas religiosas. Desde aquelas de caráter tribal, àquelas de origem asiática. Porque o brasileiro é sensível à religiosidade. Eu não vou perguntar, mas aqui nesse auditório, muitos egressos do catolicismo, muitos egressos do espiritismo. Aí o indivíduo se converte de verdade. Mas não é raro essa pessoa convertida ainda manter valores e concepções da sua religião antiga. Porque a visão ou a cosmovisão, ela não muda quando o indivíduo se converte. Ela muda a partir da instrução bíblica. Você já viu crente místico? Pastor, você pode me orar? Eu venho aqui, pastor, para você me orar. O me orar do crente, me orar, deixa eu falar separado, o me orar do crente é o equivalente católico do me benzer. Você sabe por quê? Porque a concepção de oração ainda carrega um pouco do conceito antigo. Aqueles egressos, por exemplo, do espiritismo, cheio de crendices, de temores. Eu vi muitas vezes aqui nessa comunidade, quando eu ia à frente, você já me ouviu falar sobre isso, quando eu ia à frente para despedir as pessoas, coisa que não dá mais para fazer pelo volume de gente, mais ainda pela pandemia, não dá para ficar cumprimentando todo mundo. Mas eu vi ali na saída, quando íamos cumprimentar alguém, e as mãos se cruzavam. Tinha gente que recolhia a mão assim como se tivesse levado um choque. Porque na crendice está posto que ao se cumprimentar alguém, as mãos não devem se cruzar. Pensa nisso. Sem falar em sonhar com um dente, morrer um parente. Mas tem gente que fica presa a isso. Sem contar ainda, pasmem, lares cristãos que ainda mantêm um elefante com o bumbum voltado para a porta. Trazer prosperidade. Isso é crendice da Índia, mas que encontra espaço aqui. Paulo está dizendo, não vos façais idólatras. Você tem ídolo no seu coração? Guarde isso, irmão. Tudo que ocupa no coração o espaço que pertence a Deus é ídolo. Quantos estão comigo até aqui? Terceiro lugar, aquele que está em pé, olhe que não cai. O que é que eu preciso saber para eu não cair? Cuidado para não se prostituir. Verso 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Aqui é uma referência ao livro de Números, capítulo 25, versos de 1 a 9. E lá é posto que os israelitas se misturaram com as mulheres moabitas. E Deus falou a Moisés dizendo, eu abomino isso. Você lê depois Números 29, 25 e vai perceber a orientação que foi dada para resolver essa questão. A palavra que traduz aqui prostituição, verso 8,
indica todas as variedades de pecados morais de natureza sexual. Isso faz muito sentido numa sociedade tão erotizada como a nossa. Numa sociedade onde os valores morais estão sendo demolidos, eu não vou dizer nem homeopaticamente, mas agressivamente. Dia desse eu estava andando com Débora em algum lugar e eu vi lá numa loja, vendendo produtos, e um deles dizia assim, mais ou menos dessa forma: bem-vinda a todas as formas de amor. Sabe o que significa? Que é bem-vinda a forma de amor de um homem com uma mulher, de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher, de um adulto como uma criança, de um pai com um filho, de um pai com uma filha, de uma filha com o pai, de uma irmã com o irmão, porque são bem-vindas todas as formas de amor. Ei! Absurdo! Mas essa mensagem vai contaminando a cabeça dos crentes. Compreende, irmão? As principais religiões pagãs não somente sancionavam essas impurezas, mas até mesmo as incorporavam na adoração dos seus templos. No caso da igreja de Corinto, havia lá um templo dedicado a Afrodite. E nesse templo, 1000 sacerdotisas prostitutas. Porque a imoralidade, historicamente, é incorporada à religiosidade. E aqui, ele adverte contra a fornicação, um pecado ao qual os habitantes de Corinto eram viciados de maneira muito peculiar. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que a queda na vida de uma pessoa tem a ver com pecados na área da sexualidade. Cito do livro Homem ao Máximo, página 17. O autor diz: há já algum tempo a fibra moral da nossa nação, de toda ela, vem sendo esgarçada. E a igreja não se acha imune ao processo. A sociedade está impondo seus costumes e ideias à igreja de Jesus Cristo. É verdade, irmãos. Infelizmente, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Estão comigo até aqui? Eu leio a palavra, está aqui. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. Leia o texto de Números, capítulo 25. Por favor, leia em casa, para você entender acerca do que Paulo está falando aqui. Quarto e penúltimo lugar. O que é que eu preciso saber para eu não cair? O que é que você precisa saber para não cair? Cuidado para não tentar a Cristo. Verso 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. No caminho, Deus colocou provas para os israelitas. E no caminho, Deus foi posto à prova pelos israelitas, alegando, por exemplo, não terem pão nem água. Tentaram o Senhor, colocando-o à prova, não confiando que o Senhor era poderoso para lhe suprir as necessidades diárias. Não há uma clareza
aqui no texto acerca do que representava tal prova. Mas tentar a Cristo é desconsiderar, preste bem atenção, de forma deliberada, o que é claro na Escritura acerca da vontade de Deus. Se você compreende o que é claro e não obedece, é tentar a Cristo. Se a orientação é vá por este lado, mas o indivíduo quer ir para o lado oposto e às vezes até tentando dar uma roupagem religiosa, espiritual à sua ação, é tentar a Cristo. Tentar a Cristo é negá-lo na vida. Tentar a Cristo é viver de forma contrária ao que Ele nos ensinou. Tentar a Cristo é quando a nossa pregação é uma, mas a vida é outra. Tentar a Cristo é quando a nossa pregação verbalizada é uma, mas a pregação materializada no estilo de vida é outra. É quando há um divórcio entre o que eu prego, o que eu falo e o que eu vivo. Isso é tentar a Cristo. E quem vive assim, cabe o alerta àquele que está em pé. Cuidado para que não caia. Por fim, amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo aqui? O que é que nós precisamos saber para não cairmos? Cuidado para não se tornar murmurador. Versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo avança dizendo, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas. Quero chamar sua atenção para essa afirmação. Está aqui escrito, documentado, para aviso nosso. O que está revelado é para um alerta para mim e para você, irmão. Isto se, de fato, desejamos permanecer em pé. Cuidado para não se tornar murmurador. Murmurar é queixar-se por causa de algum desprazer sentido em relação a alguém ou a alguma coisa. Vou repetir a definição. Murmurar é queixar-se por causa de algum desprazer sentido em relação a alguém ou alguma coisa. No passado, os israelitas murmuraram contra Deus. Não expressaram gratidão pelo sustento com o maná. O povo teve fome. E Deus mandou o maná. Maná significa literalmente, o que é isso? Você conhece a história? E vinham aquelas sementes que eles pegavam, faziam bolos saborosos, deliciosos, mas começaram a murmurar. O maná não podia ser guardado, porque apodrecia. A ideia é provisão diária. Aí começaram a pensar no Egito. Lá nós tínhamos carne. Pensaram no molho de cebola, de pimentão. Eu fico pensando, irmãos, que uma das formas de queda tem a ver com barriga e estômago. Molho, pimentão, a carne do Egito. Se esqueceram da escravidão e foram murmurar contra Moisés, murmurar contra Deus. E o Senhor Deus disse assim, eu vou mandar carne para as pessoas, eles vão comer até sair pelos narizes, eles vão comer a se fartar, vão ficar saturados de carne. O problema estava no murmúrio. Murmuraram contra Moisés. E por conta disto foram considerados como inimigos de Deus. Não murmureis.
A insatisfação leva à murmuração. Pessoas que estão insatisfeitas no casamento ficam murmurando. Insatisfeitas no trabalho ficam murmurando. Insatisfeitas na igreja ficam murmurando. Murmurar é a fala, a boca miúda. Está sempre reclamando. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa murmuradora. Nós estamos lá no consulado, no centro do Rio, para a renovação do nosso visto. Uma saga que levou 3 horas. Loucura, falta de organização, mas estávamos lá. Aí nós fomos para a fila, que eu achava que ia correr mais rápido. A fila, como é que dá aquele nome? Preferencial. Aliás, deixa-me abrir um parênteses aqui. Vocês já viram qual é a plaquinha que representa idoso? Fala sério, né? Como é que é? Olha a visão. Placa de idoso. Aí tem lá uma placa. Fazer o que? Eu aproveito, né? Mas não valeu muito, não. Mas eu fiquei pensando, gente, eu não quero ficar como uma dona que eu vi lá na fila. Que mulher murmuradora. Mas reclamava, está demorando, eu não sei mais o quê, e não sei o quê. A murmuração dela não ia adiantar de nada, mas era muito... Eu fiquei pensando, meu Deus, se ela for casada, coitado do marido dessa dona. Se ela tiver filho, pior. Aliás, se tiver filho, coitado. Se tiver marido, pior. Se for crente e tiver pastor, coitado do pastor. Mas que mulher chata. Sabe por quê? Murmuradora. O murmurador, ele é insatisfeito. E sendo insatisfeito, ele murmura. Quanto à igreja, você não está na melhor igreja de Barra do Piraí. Você vai encontrar igrejas melhores do que essa. Mas uma coisa eu posso lhe garantir. A gente busca levar Deus tão a sério. Tão a sério. Ah, mas porque na minha igreja não tem... É uma igreja batista, gente. Você não vai ter ninguém rodopiando aqui. Não vai ter. Mas é isso mais importante. Aí a pessoa insatisfeita, ela está sempre vendo falha. Há pessoas que são insatisfeitas com o progresso da família. Sabiam disso? O marido que não se alegra com o progresso da esposa, ou a esposa que não se alegra com o progresso do marido, ou o filho que não se alegra com o progresso do pai, ou o pai que não se alegra com o progresso do filho. Ele é um murmurador. E nesse caso, a base da murmuração pode ser que seja a inveja. Pesado isso, né? A ingratidão também leva à murmuração. Pessoas que não são gratas, elas consideram o que não têm e não reconhecem aquilo que já têm. O ingrato, ele é um insatisfeito, ele está sempre olhando, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas o grato é aquele que diz assim, graças a Deus que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Às vezes eu estou lá almoçando em casa, e eu digo para a Débora assim, gente, que coisa boa, a gente pode comer o que a gente quer. Aí ela disse, é verdade, porque a gente ouve histórias aqui de gente da ação social. Aí eu digo assim, hoje eu estou podendo comer carne moída, que eu gosto, a carne moída dela. Posso comer um bife, posso comer um peixe. Quantos na nossa cidade, Barra do Piraí, não podem comer, não é peixe, não é carne, não podem comer todo dia. Aí tem lá o murmurador, que olha assim, eu não tenho. Ele é um ingrato. Ele é um ingrato.
Foi assim o povo de Deus. Compreende? Deus os abençoava e eles eram ingratos. Pedro, como seu testemunho me edificou, sabe por quê? Porque na base dele está gratidão. Você quer ficar em pé? Seja grato. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. E não o oposto. Chorem com os que se alegram e se alegre com os que choram. Não é isso? Seja grato. Está aqui, amados, nesses 2 minutos que eu tenho, está revelado para aviso nosso. Está entendendo? Aquele que cuida está em pé. Cuidado para que não caia. Quantos entenderam a palavra dessa manhã? Eu sei que o Espírito de Deus tem falado a alguns corações aqui. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos cantar aqui um último louvor.